Foge, cala-te e repousa. Esse era o conselho de Abba Arsênios, um dos primeiros monges do deserto. Mas o que ele queria dizer com isso? E por que milhares o seguiram para viver no mais absoluto silêncio, longe de tudo? Hoje, enquanto você se sente esmagado por notificações, obrigações e pensamentos que não param, esses homens e mulheres, há mais de 1600 anos, já haviam identificado o verdadeiro inimigo: a desordem interior. Eles deixaram tudo para viver no deserto, não como fuga do mundo, mas como um laboratório da alma. E o que eles descobriram ali pode mudar completamente a forma como você lida com seus desejos, sua ansiedade, sua solidão e sua fé. Neste vídeo, vamos explorar os ensinamentos esquecidos dos padres do deserto, figuras como Antão, Cassiano e Evagrio, que mapearam o funcionamento invisível da alma humana com uma precisão que assusta. Você vai entender por que o silêncio assusta tanto, porque o tédio é um sinal espiritual, e como a simplicidade pode ser a mais poderosa das armas contra o caos interior. Mas atenção, esse caminho não é confortável. O deserto vai te mostrar quem você realmente é. E talvez o que você mais teme não seja o vazio, mas o que você encontra dentro dele. Agora eu te pergunto, e se a verdadeira liberdade não estivesse em fazer tudo o que quer, mas em se libertar daquilo que te escraviza por dentro? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e ative o sino. Este conteúdo foi feito para tocar sua alma e te guiar para dentro. E no final deste vídeo, você vai descobrir um caminho prático para aplicar os ensinamentos desses monges durante os próximos 7 dias, de forma simples e transformadora. No século III da nossa era, quando o Império Romano parecia desmoronar por dentro, um novo tipo de buscador surgia não em palácios, nem em sinagogas, mas nos vazios infinitos do deserto. Eles eram homens e mulheres comuns, que ouviram um chamado interno e partiram. Deixaram cidades, riquezas, até mesmo suas famílias, para viver em cavernas, em celas de barro, em tendas improvisadas no meio do nada. Eram chamados de padres do deserto, os primeiros monges cristãos. Não buscavam fama, nem fundaram igrejas. Buscavam uma única coisa: a pureza do coração. Nosso fim é a pureza do coração. Mas o que significa ter um coração puro? Significa olhar para dentro e suportar o que se vê. Para eles, a espiritualidade não era um conjunto de crenças. Era um exercício diário, uma asquesis. Treinavam a mente como quem treina um músculo. Aprendiam a calar para ouvir a verdade que só o silêncio revela. O deserto não era apenas um lugar físico. Era o espelho onde a alma mostrava suas rachaduras. E hoje, mesmo em meio à nossa vida urbana, há algo que ecoa essa busca. Você já sentiu, mesmo cercado de pessoas, uma necessidade de esvaziar tudo? Já pensou em jogar o celular longe, desligar o mundo e apenas existir? Talvez você também esteja ouvindo o mesmo chamado. O deserto sempre foi mais do que areia. Para os monges, ele não era só cenário, era método, era símbolo. Um lugar nu, onde tudo o que é supérfluo evapora. O deserto é o lugar onde os deuses morrem e onde Deus pode ser encontrado. No deserto não há espelhos, nem vitrines, nem likes. Só o que você é e o que você pensa. Só o barulho da sua mente, que se torna ensurdecedor, quando o mundo lá fora finalmente cala. Esse era o segredo dos monges. Eles sabiam que, no silêncio do deserto, todos os ecos da alma se tornam visíveis. E você? Você já tentou ficar apenas 1 hora longe de tudo? Sem celular, sem música, sem nada que te distraia. Apenas você e sua própria consciência. Esse é o seu pequeno deserto. Não precisa viajar para o Egito. Às vezes basta sair por 10 minutos e caminhar em silêncio. Evagrio dizia que o deserto revela não os demônios do mundo, mas os que moram dentro de você. Mas há um motivo para enfrentar isso tudo: liberdade. O deserto seca as ilusões para revelar o que é verdadeiro.
Evagrio Pontico não era um místico qualquer. Foi um teólogo refinado, discípulo de grandes mestres como Gregório de Nazianzo, e viveu como eremita no deserto do Egito. Mas o seu verdadeiro legado foi ter mapeado, pela primeira vez na história cristã, os mecanismos invisíveis da mente. Ele os chamou de logismoi, os pensamentos raiz. Segundo Evagrio, esses pensamentos eram como flechas que vinham de fora, mas ganhavam força quando encontravam algo dentro de nós. Eram 8. Gula, o desejo insaciável por prazer sensorial. Luxúria, o uso do outro como fuga de si. Avareza, o apego ao controle e à posse. Tristeza, a resistência à realidade que não se pode mudar. Ira, o fogo do orgulho ferido. Assídia, o tédio espiritual, a alma sem ânimo. Vanglória, a sede de aprovação alheia. Soberba, a ilusão de autossuficiência. Os logismoi agem como sementes. Se não forem arrancadas, enraizam e crescem. Agora pense, quantas vezes você comprou algo não porque precisava, mas porque queria aliviar uma emoção? Quantas vezes ficou remoendo um comentário, uma comparação, um gesto não recebido? Esses pensamentos agem como vírus. Começam pequenos, quase invisíveis, mas se não observados, tomam o controle da casa interior. Evagrio nos ensinou que o problema não está no pensamento em si, mas no diálogo interno que fazemos com ele. Você alimenta o pensamento ou o deixa passar? É meio-dia, o sol está alto, você já fez metade do que devia, mas está inquieto. Abre uma aba, fecha, come algo sem fome, rola o feed, nada te prende. De repente, tudo parece inútil, repetitivo, sem sabor. Evagrio conhecia bem esse estado. Ele o chamava de assídia, o demônio do meio-dia. Segundo ele, a assídia é uma exaustão sem causa clara, uma repulsa por tudo o que exige presença. É o desejo ardente de estar em outro lugar, de fazer outra coisa, de ser outra pessoa. A assídia sussurra ao monge que o sol está lento, que o tempo não passa, que a cela é prisão. No mundo moderno, a assídia não veste túnica, ela veste procrastinação, rotação de tarefas, hiperatividade vazia. Ela diz, depois eu resolvo. Mas no fundo está dizendo, não quero me encontrar agora. Você já se sentiu assim? Com uma lista de coisas a fazer e mesmo assim incapaz de começar? Querendo fugir da rotina que você mesmo escolheu? João Cassiano, discípulo de Evagrio, dizia que a assídia não é tristeza. É uma neblina interior que torna tudo insuportável, inclusive aquilo que você ama. Mas há um remédio, e ele não está em se distrair. Está em agir com delicadeza, sem pressa, sem exigência e sem fuga. É pela constância nas pequenas tarefas que vencemos os grandes males. Depois da tempestade dos pensamentos, vem o convite ao silêncio. Mas não qualquer silêncio. Um silêncio ativo, desperto, amoroso. Os monges chamavam isso de resíquia, a quietude interior, e de nepsis, a vigilância atenta da mente. Evagrio dizia que resíquia não é a ausência de ruído, é a presença plena, quando a alma para de reagir e começa a ouvir. E nepsis é o sentinela interno, aquele que vigia a porta dos pensamentos, que não os expulsa à força, mas os observa passando, sem abrir a porta para todos. A oração é a conversa da mente com Deus. Você já tentou ficar em silêncio por 5 minutos sem interferir nos pensamentos? Sem lutar, sem fugir, apenas assistindo, como quem observa nuvens passando no céu. Essa é a prática da resíquia, e a cada vez que você nota um pensamento e volta à presença, sem julgamento, está praticando nepsis, observar sem julgar, retornar sem pressa, respirar sem medo. Esses monges sabiam que você não precisa lutar contra tudo que sente. Basta aprender a não seguir cada impulso como se fosse seu mestre.
Existe um estado que os padres do deserto buscavam com fervor. Não era êxtase, não era alegria constante, não era indiferença. Era algo mais sutil e mais poderoso. Eles chamavam de apatheia. Apatheia não é frieza, é liberdade diante das paixões. Evagrio a definia como a paz que nasce quando os logismoi já não comandam a alma. É quando você sente, mas não se afoga. Pensa, mas não se perde. Reage, mas com discernimento. A alma que alcança a apatheia ama com pureza. A apatheia é o oposto da apatia. Enquanto a apatia é o não sentir, a apatheia é o sentir, sem ser dominado. É como um lago. Pode chover, pode ventar, mas no fundo ele permanece calmo. Você consegue se lembrar de uma situação em que foi arrastado por um impulso? Por ciúmes, raiva, medo? E depois se arrependeu por ter reagido no calor do momento? Os monges sabiam. Não é preciso reprimir o que sentimos, mas é preciso educar o coração para não ser refém dos seus próprios ventos. E a apatheia é o solo fértil para o amor verdadeiro, aquele que não depende, não cobra, não se exaure. Você vai entender até o fim deste vídeo como essa equanimidade pode ser treinada com pequenos gestos e como ela pode transformar sua forma de amar, decidir e viver com mais presença. Em meio ao silêncio do deserto, às vezes era preciso falar, mas não com qualquer um. Os monges sabiam que o caminho da alma é cheio de espelhos falsos, desejos que se disfarçam de virtudes, medos que se escondem atrás de boas intenções. Por isso, cultivavam uma virtude rara, diácrisis, o discernimento. E também buscavam alguém com quem partilhar essa escuta. Chamavam de Abba, pai espiritual. Não era um superior, era um espelho, um guia que, com poucas palavras, apontava o centro da alma. Perguntaram ao Abba Poimen, o que é o coração puro? Ele respondeu, aquele que vê os próprios pecados como a areia do mar. Quantas vezes você já se enganou achando que estava tomando a melhor decisão, quando na verdade estava reagindo a um medo não percebido, a um orgulho ferido, a uma carência não nomeada? Discernir é isso. Não é julgar, é ver com clareza. E às vezes, ver com clareza exige outro olhar. Os monges não caminhavam sozinhos, e nem você precisa. Encontrar alguém que te ajude a enxergar pode ser um dos maiores presentes espirituais da sua vida. No deserto, cada gesto era sagrado. Fazer o pão, trançar uma corda, carregar água. Tudo era feito com presença. Os padres do deserto sabiam que o corpo não é um obstáculo para a espiritualidade. É um instrumento. O trabalho manual, ou opus manuum, era um modo de orar com o corpo. É pela constância das mãos que a mente se aquieta. Hoje estamos acostumados a pensar demais e fazer de menos, mas há uma sabedoria esquecida em fazer algo simples com intenção. Você já percebeu como arrumar uma gaveta pode te dar clareza mental? Como varrer o chão pode aliviar uma confusão emocional? No deserto, não havia produtividade, havia ritmo, havia ofício, havia silêncio entre as tarefas e gratidão ao partir o pão. Não é sobre ser minimalista da moda, é sobre ser essencial. A alma se refaz nos detalhes e o sagrado não se esconde no extraordinário. Ele se revela na forma como você dobra a toalha, na maneira como você serve alguém, na atenção com que você respira. No deserto, o combate não era contra serpentes ou ladrões, era contra pensamentos que se disfarçavam de desejos, medos que se vestiam de verdades e impulsos que sussurravam como amigos. Os monges chamavam esses impulsos de demônios, mas não no sentido hollywoodiano. Para eles, os demônios eram imagens internas, narrativas sedutoras que nos afastam de nós mesmos e de Deus. Cada demônio é um pensamento, disfarçado de urgência.
Eles vinham na forma de uma voz interior. Você merece mais. Eles não te valorizam. Ninguém vai te entender. Você já fracassou mesmo. Você reconhece essa voz? Evagrio nos ensinava que dar nome ao pensamento era o primeiro passo para quebrar o feitiço. É como em um sonho ruim. Quando você reconhece que está sonhando, o monstro perde a força. Essa guerra é silenciosa, mas real. E está acontecendo agora, na sua mente, no seu corpo, nos seus desejos. Mas você não está sozinho. E você pode escolher não lutar com ódio, mas com consciência. O que é nomeado deixa de te possuir. Depois de tantas batalhas internas, os monges perceberam algo profundo. A alma não precisa de heroísmos. Ela precisa de ritmo. Eles criaram micro-regras para viver com intenção, mesmo nos dias ruins. Mesmo quando tudo parecia sem sentido. Não eram mandamentos, eram lembretes, convites à presença, minutos de silêncio, minutos de trabalho com as mãos, minutos de leitura ou oração. A alma precisa de constância, não de explosões de fervor. Não parece muito, certo? Mas experimente viver isso por uma semana. Você vai notar algo mudando. Porque não se trata de fazer muito. Trata-se de fazer o essencial com amor. Esses pequenos hábitos não são disciplina, são cuidado com a alma, como uma planta que você rega todos os dias, mesmo que não veja crescer. E o coração simples é aquele que aprendeu que o extraordinário está no ordinário. Você não precisa se mudar para o deserto. Não precisa largar tudo, nem virar monge. Mas pode começar hoje, agora, com um passo. Aqui está um caminho de 7 dias. 7 gestos simples para realinhar sua alma, reacender sua presença e reencontrar o silêncio fértil que vive dentro de você. Dia 1. Silêncio e nomeação. Reserve 5 minutos. Fique em silêncio. Anote um pensamento recorrente que aparece. Apenas observe. Não lute. Comece a vigiar a porta da mente. Dia 2. Trabalho consciente. Escolha uma tarefa manual. Arrumar a cama, regar plantas, cozinhar. Faça com calma e atenção total. Transforme o gesto em oração. Dia 3. Discernimento prático. Antes de uma decisão, pergunte-se: estou agindo por medo, orgulho ou verdade? Escreva a resposta. Exercite a diácrisis. Dia 4. Leitura sagrada. Leia um parágrafo de algo que nutre sua alma. Um salmo, um trecho de sabedoria, uma oração curta. Alimente a mente com luz. Dia 5. Serviço oculto. Faça algo bom por alguém, sem contar a ninguém. Deixe a caridade ser invisível e poderosa. Dia 6. Jejum de comparação. Evite redes sociais ou conteúdos de comparação por 6 horas. Observe como se sente. Liberte-se da vanglória e da cobiça. Dia 7. Revisão amorosa. Pergunte a si mesmo: hoje vivi com simplicidade e amor? Se sim, agradeça. Se não, recomece. A jornada continua sempre. O caminho interior é sagrado, mas ele também é delicado. E ninguém, nem mesmo os padres do deserto, caminhou por ele sem errar, sem cair, sem precisar de ajuda. Por isso, é importante lembrar: silêncio não é repressão. Solidão não é isolamento. Vigilância não é obsessão. Espiritualidade não é autoexigência. É autocompaixão com lucidez. Cassiano já alertava: até mesmo a busca pela pureza pode se tornar uma armadilha se for feita com orgulho, culpa ou rigidez. O orgulho que nasce da ascese é mais perigoso do que o vício que ela combate. Se em algum momento você sentir que está se cobrando demais, que está se isolando, ou que algo dentro de você está gritando, pare. Procure um guia, um terapeuta, um amigo que escute com o coração. A luz de Deus nunca te levaria para um lugar onde você se perde de si. O deserto está em silêncio agora, mas algo ficou. Você ouviu? Não uma resposta, não uma fórmula, mas um espelho, uma tocha, uma mão estendida no escuro.
Talvez você tenha reconhecido algo dentro de si. Talvez tenha dado nome a um velho inimigo interno. Talvez apenas tenha parado para ouvir o som da sua alma pela primeira vez em muito tempo. E isso já é muito, porque o verdadeiro combate não acontece lá fora. Ele acontece toda vez que você escolhe a presença em vez da distração, o silêncio em vez da reação, o gesto amoroso em vez da fuga. Você pode recomeçar hoje, com um pequeno gesto, com um pequeno silêncio. E se algo em você se moveu, a jornada já começou e ela é sua. Se esse vídeo tocou algo em você, comente abaixo. Eu comecei a jornada. Compartilhe com alguém que precisa de silêncio. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui, toda semana, acendemos uma nova luz.